Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, você ligado na TV Sim. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Tudo que foi destaque em Linhares e região, você vê na edição desta quinta-feira. Flagrantes de desrespeito ao trânsito na BR-101 em Linhares. Motoristas avançam o sinal vermelho e passam em alta velocidade. Prazo para vacinação contra pólio e sarampo está acabando. Em Linhares, haverá vacinação no sábado na unidade do NAPS no centro. Teto do Centro de Controle de Zoonoses desaba aqui no município. Confira a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Veja também mais uma entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. O entrevistado de hoje é o candidato do PSOL, André Moreira. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A gente começa esta edição agradecendo a você da Grande Vitória que sempre nos vê pelo canal 20 via RCA. Motoristas que circulam pela BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares têm abusado das infrações de trânsito. Os flagrantes de avanço de sinal vermelho e excesso de velocidade são diários. No trecho de 10 quilômetros no perímetro urbano da cidade, a velocidade máxima é de 60 km por hora, mas motoristas teimam em cometer excessos. A todo momento, carros passam em alta velocidade. O avanço do sinal vermelho é outra prática comum por aqui diariamente. A multa para esse tipo de infração é de R$ 293, mas sem fiscalização, os condutores não se intimidam. Em poucos minutos que nossa câmera ficou gravando no cruzamento, vários flagrantes de desrespeito às normas de trânsito foram feitos. Os abusos são ainda mais graves nos horários de pico, sobretudo à noite. E não faz muito tempo que o semáforo foi instalado aqui exatamente para tentar diminuir o alto índice de acidentes que já aconteceram na região, inclusive com mortes. A presença do sinal luminoso, no entanto, não tem sido suficiente para frear o ímpeto de motoristas que insistem em exceder a velocidade e desobedecer à sinalização de trânsito. Os dois sentidos da rodovia, na chegada e na saída da cidade, são bem sinalizados, com indicações de preferência, placa de parada obrigatória e sinalização luminosa. Porém, condutores se deixam levar pela pressa e pisam no acelerador. Em apenas um local do perímetro urbano de Linhares, identificamos um equipamento de fiscalização eletrônica instalado. Nós entramos em contato com a Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, para saber quais medidas têm sido tomadas para inibir os excessos. A resposta foi de que a empresa investe em placas educativas e já instalou todos os radares previstos. A presença da Polícia Rodoviária Federal no trecho também é pouco notada. Nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação do órgão em Vitória, mas não obtivemos retorno. Realmente algo tem que ser feito, né? Porque o risco de atropelamentos, aliás, nesta semana foram registrados 3 acidentes aqui na cidade com pelo menos 5 pessoas feridas. Alguma providência tem que ser tomada. Um adolescente de 16 anos está desaparecido em Linhares desde o último sábado, dia 25. Segundo a família, Cleiton Alves Batista saiu de casa sem avisar a ninguém e não foi mais visto. A mãe do menor procurou a polícia para registrar o desaparecimento. Ela contou que o filho sempre sai de casa, mas logo retorna. Desta vez, no entanto, o adolescente não deu pistas de onde possa estar. Cleiton é morador do bairro Interlagos. Qualquer informação que possa ajudar a família a localizá-lo pode ser repassada para o Disque Denúncia da Polícia Civil 181, para a Polícia Militar através do 190 ou para o telefone da família, que é o 997147891. Termina nesta sexta-feira, dia 31, oficialmente a vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No sábado, no entanto, dia 1º de setembro, aqui em Linhares, ainda haverá vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar mais um dia de vacinação no Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde, o NAPS, de 8 da manhã às 4 da tarde. O objetivo é atender as crianças que ainda não foram vacinadas. O público-alvo são crianças com até 5 anos de idade. Até o momento, no município, foram vacinados 82% das crianças do público-alvo. Quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Boa noite. As emoções desagradáveis, que chamamos de mau humor, podem conter informações valiosas sobre como podemos melhorar a qualidade de nossas vidas. Não se livrar dele muito rápido pode ser útil. Afinal, esse estado de espírito, ele não veio do nada. Nós não o pegamos no ar.
São mensagens importantes da mente inconsciente. É resultado de como temos pensado, reagido ou como estamos nos comportando. Simplesmente nos livrar dele, do mau humor muito rápido, não aprendemos nada com essa experiência. E se não estivermos preparados para aprender com as experiências, vamos repeti-las. Trate o humor negativo como mensagem. Digamos que você se sinta impaciente, irritado, angustiado. Pergunte-se, que sentimento é esse? O que esse sentimento está querendo me dizer? Assim que você reconhecer esse humor, você terá aprendido sobre ele. E a tendência é ele se diluir, enfraquecer, perder a força naturalmente. Lembre-se, o mau humor ele pode ser bom, se tratá-lo como uma mensagem a ser aprendida sobre como estamos vivendo a nossa vida. Muito obrigado, Margarete, por mais uma coluna, pela participação. Um excelente final de semana para você e até quinta-feira que vem. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira de inverno aqui na região. A sexta-feira será de sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo por causa da atuação de uma massa de ar seco. As temperaturas sobem um pouquinho. Linhares com mínima de 17, máxima de 28 graus. Colatina com mínima prevista de 16 e máxima de 29. Em São Mateus, o dia começa com 18 graus e termina com 28. Já em Vitória, a mínima é de 18 e máxima de 29 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que parte do teto do Centro de Controle de Zoonoses de Linhares caiu e feriu 2 pessoas na manhã desta quinta-feira. Parte do teto do Centro de Controles de Zoonoses de Linhares caiu nesta manhã de quinta-feira. 2 pessoas que trabalham no local ficaram feridas, mas passam bem. Parte do teto de salas onde funciona as instalações do Centro de Controle de Zoonoses de Linhares desabou na manhã desta quinta-feira. Os funcionários estavam se preparando para as atividades do dia quando tudo aconteceu. No desabamento, 2 funcionários foram atingidos. Tiveram que ser hospitalizados. Esta funcionária, bem aflita, contou como tudo aconteceu. Eu cheguei para trabalhar hoje pela manhã, né? Aí já tinha uma movimentação de fiscais aqui na frente. E quando eu cheguei, me falaram que tinha caído, né, o teto, o gesso da nossa sala. Aí eu cheguei aqui, o gesso estava todo no chão e nisso eu perguntei se tinha machucado alguém. Aí me falaram que tinha saído 2 pessoas machucadas aqui, né, que é o Houston, que trabalha como administrativo aqui, ajuda a Lorena, né, que é a nossa diretora, e a Márcia, que é uma fiscal sanitária. Nossa reportagem constatou os problemas. Além do que já veio abaixo, encontramos rachaduras, graves infiltrações, sinais que o perigo continua rondando este importante setor de combate de Linhares. A gente não vai adentrar o prédio porque a estrutura está muito ruim. Então, assim, corre mais risco de desabamento lá dentro, então a gente não vai entrar para trabalhar. Até a gente ter uma resposta de que ou a gente vai se mudar daqui ou vai ser feita a reforma do prédio. Antes disso, a gente não entra para trabalhar. A cena vista por quem passava perto do Centro de Controle de Zoonoses, que fica no bairro Três Barras, não era comum. Todos os funcionários ficaram do lado de fora à espera de respostas sobre solução para o problema. Os funcionários atingidos pelo gesso do teto foram levados para o hospital HGL. Não correm maiores riscos. É o caso de Márcia Aparecida, que trabalha no setor de fiscalização. Ela não quis gravar entrevistas, mas afirmou que teve ferimentos leves, dores, um grande susto, além do abalo psicológico. Os problemas constatados hoje já foram relatados antes às autoridades. A caixa d'água que serve ao centro de controle teve sua estrutura condenada. É o que revela este laudo com data do dia 29, portanto, esta quarta-feira. O acidente com os 2 funcionários mobilizou representantes da categoria de Linhares. De acordo com o setor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a situação é lamentável e a ordem é para que os funcionários só voltem ao trabalho com solução para o problema.
Na verdade, os servidores estão impossibilitados de trabalhar. É risco de acidente eminente, é risco de vida, não existe a possibilidade. Inclusive, o sindicato, já nessa semana, nós solicitamos à Defesa Civil para que fizesse um laudo a respeito acerca da caixa d'água. E o laudo está bem consistente, dizendo da impossibilidade de se manter essa situação. Porque além da contaminação na água que está sendo utilizada, o risco é visível, né, além de constatado pela perícia, de que de fato a caixa d'água pode cair e causar um acidente, perder vidas aqui dentro. Vamos também estar entrando com um pedido junto à prefeitura para que medidas sejam tomadas de imediata, e a orientação que nós estamos dando agora nesse momento ao servidor, que de fato não trabalhem, porque não se pode trabalhar sem condições dignas de trabalho. Essa é a nossa orientação agora no momento. Bom, a Prefeitura de Linhares informou que uma equipe da Secretaria Municipal de Obras iria ao local para resolver o problema. A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 382 a saca. Arábica 7, R$ 344. Conilon tipo 7 está valendo R$ 316 a saca. E Altemar Félix traz os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Pois é, tem novela, né? Repercute bastante a notícia sobre a venda do Campo da América, estádio Joaquim Calmon, aqui em Linhares. Alguns associados já se movimentam querendo maiores explicações e falam em pedido de indenização, ressarcimento ou impedimento da própria venda, alegando que mesmo não tendo um documento que comprove doação do terreno para o América Futebol Clube, não faltam testemunhas, fotos, imagens do América jogando, entre outros detalhes. Os associados alegam que o terreno, no passado, recebeu benfeitorias como um prédio, vestiários, cabines, além de arquibancadas com a participação do grupo, sem falar na venda de títulos para a reforma do estádio, que nunca foi colocada em prática. Fala-se ainda em uma frase que tinha no muro dizendo campo doado por Joaquim Calmon, e teriam apagado aí essa frase, segundo os associados. Não vamos discutir aqui as incoerências nos aspectos legal ou moral, mas apenas ouvir as partes e continuar acompanhando este caso. O certo é que trata-se de uma perda de mais um espaço para o esporte de Linhares. Com a palavra, os prefeitos que já prometeram em seus planos de governo a construção de um estádio municipal central para a nossa cidade. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, você confere mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Desta vez, o entrevistado é o candidato do PSOL, o candidato André Moreira. O bate-papo é daqui a pouco. E nesse último bloco do Sim Notícias, você confere mais uma entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Desta vez, a jornalista Adriana Marques, da Rede Sim Record News de Vitória, conversa com o candidato André Moreira, do PSOL. Confira a entrevista. Na eleição de 2014, você foi candidato ao Senado. Senado. E agora a decisão de ser candidato ao governo do estado. Por quê? Essa decisão é coletiva, né? Não é decisão minha, é uma decisão do partido. Naquela eleição eu tinha 1 ano de partido, eu me filiei ao PSOL em 2013, nunca tinha tido filiação partidária nenhuma e acabei me desenvolvendo dentro do partido, assumindo as pautas do partido. Acho que o resultado daquela eleição foi definitivo para poder seguir hoje como candidato ao governo pelo partido. Então hoje você se considera mais maduro para concorrer ao cargo de governador? Com certeza, né? Até porque não só a experiência, mas a idade também vai dando maturidade a gente para isso. André, analisando o seu programa de governo, é o maior de todos os candidatos, um ponto me chamou a questão. Você diz que um dos seus objetivos, quando o assunto é educação, é destinar 30% do orçamento para a educação. Sim. É possível chegar a esse número? É possível. E é possível por quê? Você sabe que a gente tem um déficit de isenção fiscal hoje no estado do Espírito Santo que chega a 4 bilhões por cada governo, né, nos últimos
dois governos, 4 bilhões de isenção fiscal com esse modelo que está aí. Se a gente reverte essas isenções fiscais, que são dadas para empresas, algumas empresas sem justificativa, em recursos para a educação, a gente consegue fazer isso. Mas mais do que isso é importante, é que as atuais gestões não estão aplicando nem os 25%. O governo do Casagrande, 2011 a 2014, de Paulo Artung, nos 2 primeiros anos, com certeza, não aplicaram sequer os 25% para a educação, porque tiraram dinheiro da educação para cobrir fundo previdenciário. Então, nosso compromisso é reorganizar as finanças, colocar o Espírito Santo para crescer, com uma mudança no modelo de administração e no modelo de economia do Estado do Espírito Santo, e fazer com que todo o excedente seja para essas áreas fundamentais: saúde, educação, segurança, desenvolvimento, que são áreas que as pessoas mais pobres precisam do serviço público para poder conseguir a garantia dos seus direitos nessas áreas. Pois é, ainda dentro da questão da educação, dentro do seu programa, você também faz duras críticas ao programa do governo do Estado. Sim. Sobre a educação em tempo integral, a Escola Viva. Sobre a Escola Viva. Por que essa crítica à Escola Viva? Não é a educação em tempo integral, é o programa Escola Viva. É o programa Escola Viva. A educação em tempo integral é uma conquista da esquerda brasileira. Foi Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, como secretário de Educação de Leonel Brizola, que criou o CIEPS, que são educação em tempo integral para criança, principalmente para criança pobre. Só que isso é feito na criança na primeira infância. Quando você pega um modelo igual a Escola Viva, que pega um adolescente que já precisa trabalhar e coloca ele para a educação em tempo integral, você afasta esse adolescente da escola e não faz o contrário, não o inclui na escola. O Escola Viva foi extremamente autoritário, desterritorializou, que isso é uma informação importante, aquelas pessoas que vivem muito ligadas aos seus territórios, como o trabalhador rural, como a pessoa da periferia nas áreas urbanas, não pode muitas vezes sair do seu território, porque isso implica na escolha entre continuar estudando ou parar de estudar para só trabalhar. Isso aconteceu na periferia da Grande Vitória e aconteceu também em locais como Afonso Cláudio, onde a imposição da Escola Viva com o fechamento das escolas rurais implicou em alunos que tiveram que parar de estudar para poder continuar trabalhando com seus pais nas suas atividades agrícolas. Isso é autoritário, é transformar algo bonito como a escola em tempo integral em algo danoso para a vida das pessoas. E o que o senhor propõe, então? Primeiro, as comunidades escolares devem definir qual é o modelo de educação que tem. Você imagina que o trabalhador rural, ele precisa do concurso do seu filho com uma determinada idade para ajudar ali na atividade da agricultura familiar. Existe um negócio chamado pedagogia da alternância, que já é criada por movimentos há muito tempo, que respeita essa condição. A pedagogia da alternância faz com que o menino esteja uma semana na escola e a outra semana na comunidade. E continua nos 2 momentos ele está estudando. Isso é adequado àquela condição. Então nós temos que fazer isso para os quilombolas, para os índios, para os trabalhadores rurais, para as áreas urbanas também. Então é uma pedagogia que parte a partir da experiência da comunidade escolar e não uma imposição elitista de cima para baixo, porque isso só atrapalha. Ainda dentro do seu programa de governo, o senhor também faz duras críticas à questão da saúde no interior do Estado. O senhor diz que a saúde no interior do Estado está praticamente sucateada. Como resolver esse problema e qual é a sua proposta? Infelizmente não é nem só no interior do Estado, né? No Estado inteiro, inclusive aqui na área da Grande Vitória, nós tivemos aquela situação do Hospital Infantil de Vila Velha com crianças que morreram num índice muito triste, alto, né? Um índice alto de crianças que morreram por conta de infecções e de falta de cuidado. A gente tem que alocar os recursos para a saúde que estão previstos na Constituição. Esses recursos também foram tirados da saúde durante muito tempo através do modelo do tal do ICMS Fundap. O ICMS Fundap tirava tanto recurso da educação quanto da saúde. E agora é preciso fazer um aporte maior na saúde, porque a saúde é muito sensível para as pessoas. A mudança do modelo econômico, a mudança desse modelo de empresas que pagam poucos tributos e que geram muitos problemas sociais e ambientais, aumentando o gasto com a saúde. Você sabe que a gente gasta cerca de 200 milhões, 100 e poucos milhões, 200 milhões com problemas respiratórios. A gente tem as empresas ali da Ponta de Tubarão que poluem a Grande Vitória, o problema lá do pó preto. Todos esses gastos têm que ser repensados para garantir às pessoas, primeiro, que vivam com mais saúde, que quando precisem do aparelho de saúde, os gastos sejam menores, porque é muito mais custoso
você pegar uma pessoa que já está com um problema grave de pulmonar do que você fazer a prevenção com a garantia de qualidade do ar, por exemplo, só para a gente dar uma ideia. Então, na opinião do senhor, é possível fazer mais se o Estado ajudar? Porque a gente sabe que a situação dos municípios é muito complicada. A situação financeira dos municípios capixabas hoje é seríssima. Então, na opinião do senhor, o Estado tem condições de ajudar mais? Tem condição de ajudar com o aumento do desenvolvimento econômico. Nós estamos presos num modelo de desenvolvimento econômico que não paga imposto, que gera riqueza para si, mas não distribui riqueza. Se nós aproveitarmos esse momento específico, mudarmos nosso pátio industrial, nós vamos conseguir fazer uma mudança linda nesse estado. E o momento é agora, mas se a gente votar nos mesmos políticos de sempre, comprometidos com o mesmo modelo de empresa, que são inclusive doadoras de campanha deles, lá em 2014, a gente não vai conseguir fazer isso nesse momento, não. André, ainda falando do seu programa de governo, na questão da mobilidade urbana, você fala em criar uma secretaria. Já não temos secretarias demais? Seria realmente necessária uma secretaria para cuidar de mobilidade urbana? A gente tem coisas que são muito urgentes de serem resolvidas, e a mobilidade é uma delas. Você imagina que durante o trabalhador, por exemplo, que sai de casa a partir das 7, 8 horas, ou que tenta voltar para casa a partir das 17 horas, ele não consegue, ele fica 2 ou 3 horas, dependendo para onde ele vai, nesse tráfego aí, né, agarrado em engarrafamentos e tudo mais. A gente tem um aparelho importante que é a CETURB. Ela precisa ser transformada de volta numa empresa de mobilidade. Uma secretaria nesse sentido é para traçar a política que a CETURB vai executar. Então, o problema não é o número de secretarias que você tem, porque quanto maior o número de possibilidades de diálogo com a população, de estruturas para o desenvolvimento dessas políticas, melhor. O grande problema nosso é quando as secretarias passam a servir de cabide de emprego. Então, o fato de estar lá o nome de secretaria quer dizer ela tem importância política na organização do Estado. Não quer dizer que ela tem que gastar muito. Agora, se cria hoje secretaria para colocar o amigo que não foi eleito. Isso o pessoal não vai fazer. A gente sabe muito bem como é que funciona a secretaria nesse atual modelo. Não é o nosso modelo. Nosso modelo de secretaria é para interlocução com a sociedade para resolver os problemas da sociedade. Eventualmente, você pode fazer e desfazer secretarias dependendo da necessidade. Agora, falando de um outro assunto, a questão da segurança pública, o senhor defende a construção do Sistema Único de Segurança Pública do Estado. O que seria esse Sistema Único de Segurança Pública? Isso tem muito... Isso não faz parte das competências do governo, mas a gente gostaria de que a gente tivesse uma polícia só. Uma polícia unificada. Unificada, que é chamada polícia de círculo único. Que significa a polícia que faz a mesma estrutura que faz o policiamento ostensivo, vai fazer lá no final a investigação dos crimes e depois, no final de tudo, vai colocar esses dados todos numa estrutura de inteligência que vai ajudar a gente a não ter que ficar cobrindo tantos crimes, e o processo da inteligência vai ajudar a prevenção do crime. Então, quando a gente fala desse ciclo único, a gente quer dizer o seguinte: a integração dentro dos limites do que o Estado pode fazer, das políticas, para elas funcionarem como um corpo único, sem briga, sem discussão, sem sobreposição. Quando a gente fala de política de ciclo único de verdade, aí é uma alteração constitucional que a gente vai lutar enquanto governador, enquanto governo, enquanto os nossos representantes também junto à Câmara de Deputados e ao Senado, para que isso seja implementado. Porque é assim em um monte de locais. Aonde dá certo, a polícia é assim, desmilitarizada. Pois era isso que eu ia perguntar. O senhor é a favor da desmilitarização. E o que significa isso? Que esse corpo, que hoje é um corpo militar, que é a polícia ostensiva, ele seja tornado um corpo civil incorporado a esse modelo de polícia única, que vai cuidar não só do policiamento ostensivo, que é isso que a gente vê aí na rua, mas como das outras estruturas da polícia, que é a investigação judiciária e que é também a prevenção, porque a prevenção tem que ser feita com base em dados que você acumula desse ciclo todo. E integração com as outras áreas, porque a polícia não é a melhor saída para o problema da violência. O problema da violência se resolve com educação, fundamentalmente. A gente já tem dados de que a educação, todo investimento com a educação resulta em médio e longo prazo em redução dos índices de violência, assistência social, política de emprego, desenvolvimento econômico que gere desenvolvimento social. Eu quero dizer isso de novo. Desenvolvimento econômico no Estado do Espírito Santo acumula riqueza na mão de poucos e não distribui. Se a gente não mudar esse modelo, nós vamos continuar daqui a 10 anos, nós vamos estar falando ainda no aumento da violência.
Como é que o senhor acha que é possível aumentar a geração de emprego, principalmente para os jovens aqui no estado? Você sabe que a gente está numa janela tecnológica. Isso quem fala é o professor Guilherme Pereira e eu guardei isso. Tem um desenvolvimento de uma nova tecnologia limpa, tecnologia da informação. Né? Tablets, computadores, aplicativos, tudo isso está sendo desenvolvido e o Estado do Espírito Santo já tem um grupo de empresas, acho que em torno de 700 empresas que já trabalham com isso aqui dentro do Espírito Santo. Essas empresas geram pouca poluição, geram bons empregos e com boa remuneração. O que falta para a nossa juventude poder ser empregada nesse modelo de emprego? Educação. Nós temos que educar a nossa juventude não para atender esse modelo de empresa que está atrasado, tecnologicamente atrasado, que são essas empresas da mineração, empresas que ocupam muito espaço de terras agricultáveis. Temos que botar a agricultura também como uma geradora de empregos, mas a gente precisa transformar o pátio industrial do Espírito Santo e dar educação para que os nossos jovens, nossas próximas gerações, possam estar empregadas nessas empresas que pagam bem e geram poucos problemas do ponto de vista urbano e tudo mais. Né? Candidato, eu esperei o senhor concluir. Tá. Agora o senhor tem 1 minuto e 41 segundos para suas conclusões finais. Olha só, a gente está falando de uma mudança que é essa mudança que a gente estava dizendo agora, que está aí, a oportunidade está agora. Nesse momento nós podemos fazer uma mudança no Espírito Santo que vai significar num outro estado para o futuro. Mas se a gente fizer a mesma escolha que está sendo feita durante muito tempo, se nós fizermos aquela mesma escolha dos partidos e dos políticos que estão ligados a esse modelo que o Paulo Artung tocou até agora, Paulo Artung destruiu a educação, destruiu a saúde, manteve um modelo econômico atrasado, com muitas isenções fiscais, o Estado agora é deficitário, ele tem déficit real, por conta de uma maquiagem é que esse déficit não aparece, mas se a gente não mudar esse modelo agora, nós vamos deixar para gerações futuras um estado inviável. Vamos condenar as gerações futuras a um estado inviável. Essa mudança pressupõe quem faz uma política nova, que não é nova só no nome. É a política que ouve as pessoas, a política que busca nas pessoas, principalmente na população mais carente, as soluções para os problemas que elas vivem. Então, o pessoal se coloca aí como candidato a governo, candidata a vice-governo, nossos candidatos e candidatos a deputado estadual e federal, que são muito bons, e é um momento de que a gente dê uma chance para o Espírito Santo, e essa chance hoje se chama PSOL, por isso eu peço o voto em André Moreira, 50, PSOL e PCB, que está na nossa coligação, chamada Frente de Esquerda Socialista. Pois é, e na edição do Sinotícias desta sexta-feira você vê a penúltima entrevista com os candidatos ao governo do estado. A entrevista será com o candidato Manato, do PSL. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a você da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Pessoal de Linhares e região, mande sempre sugestões. Deixe lá o seu recado na nossa página no facebook.com/tvcimlinhares. Agora, se quiser rever o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal no YouTube. E o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.